Bem-vindo aos segredos da mesa bíblica. Imagine estar diante de uma árvore viva que testemunhou o nascimento e a queda de impérios, sobreviveu a séculos de secas e conflitos, e ainda hoje continua produzindo frutos ano após ano. Algumas oliveiras que existem atualmente têm centenas e até milhares de anos. Seus troncos retorcidos e suas folhas verde-prateadas tornaram-se símbolos de resistência e perseverança em toda a região do Mediterrâneo. Para muitas pessoas, a oliveira é apenas a árvore que produz o azeite de oliva. Mas, ao longo da história, ela representou muito mais do que isso. Na Bíblia, a oliveira aparece como um poderoso símbolo de paz, bênção, fidelidade e renovação. Seus ramos fazem parte de algumas das histórias mais marcantes das Escrituras. Mas, além de seu profundo significado espiritual, existe uma pergunta ainda mais fascinante. Como essa árvore consegue viver por tanto tempo? O que permite que ela sobreviva em condições capazes de destruir tantas outras plantas? E será que os segredos escondidos nessa árvore milenar podem nos ensinar algo sobre saúde, resistência e longevidade? Hoje vamos explorar a extraordinária história da oliveira, desde seu papel na história bíblica até as descobertas científicas que continuam despertando o interesse de pesquisadores em todo o mundo. A história da oliveira começou há milhares de anos. Nas terras do antigo Oriente Próximo, os olivais eram parte essencial da vida cotidiana. Famílias inteiras dependiam deles para obter alimento, iluminação, sustento econômico e até mesmo remédios naturais. Uma das primeiras referências bíblicas, a oliveira, aparece na história de Noé. Depois que as águas do dilúvio começaram a baixar, Noé soltou uma pomba para procurar sinais de terra firme. Quando a ave voltou trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida, ela anunciou algo muito maior do que o fim da inundação. Aquela pequena folha tornou-se um sinal de esperança, restauração e de um novo começo para toda a humanidade. Desde então, o ramo de oliveira passou a ser um dos símbolos de paz mais conhecidos da história. Ao longo do Antigo Testamento, o azeite de oliva ocupou um lugar central, tanto na adoração quanto na vida diária. Reis eram ungidos com azeite, sacerdotes eram consagrados com azeite. As lâmpadas que iluminavam o tabernáculo e mais tarde o templo eram alimentadas por azeite puro de oliva. De muitas maneiras, a oliveira sustentava tanto a vida física quanto a vida espiritual das antigas comunidades de Israel. Com o tempo, a própria árvore passou a representar estabilidade, prosperidade e a bênção constante de Deus. Diferentemente das plantações anuais, que precisavam ser replantadas a cada estação, uma oliveira podia continuar produzindo frutos durante gerações. Um avô podia plantar uma oliveira e seus netos, ou até mesmo seus bisnetos, ainda colheriam seus frutos muitos anos depois. Essa impressionante longevidade transformou a oliveira em um poderoso símbolo de continuidade, paciência e perseverança. Uma das razões pelas quais a oliveira desperta tanta admiração há séculos é sua extraordinária capacidade de sobreviver. Enquanto muitas árvores precisam de solo fértil e de chuvas abundantes para crescer, a oliveira segue um caminho diferente. Ela prospera em terrenos rochosos, áridos e aparentemente improdutivos, lugares onde muitas outras plantas dificilmente conseguiriam viver. Seu sistema de raízes é profundo e extremamente resistente. Essas raízes penetram no solo em busca de água escondida, permitindo que a árvore continue viva mesmo durante longos períodos de seca. Ventos fortes, calor intenso e solos pobres raramente impedem uma oliveira já estabelecida de continuar crescendo. Mas talvez sua característica mais impressionante seja outra: sua incrível capacidade de se regenerar. Mesmo quando o tronco parece envelhecido, parcialmente destruído ou gravemente danificado, novos brotos costumam surgir a partir das raízes.
É como se a própria árvore se recusasse a desistir. Em vez de desaparecer, ela encontra uma maneira de recomeçar. Esse processo de renovação permite que a oliveira continue vivendo por muitas décadas e, em alguns casos, por séculos. Alguns pesquisadores acreditam que certas oliveiras consideradas milenares talvez não sejam apenas uma única árvore. Na realidade, elas podem representar sucessivas gerações de crescimento surgidas do mesmo sistema de raízes. Em outras palavras, a árvore está constantemente se renovando. Essa extraordinária capacidade de renascimento fascinou diferentes civilizações ao longo da história, enquanto muitas formas de vida enfraquecem diante das dificuldades. A oliveira frequentemente demonstra exatamente o contrário. Ela continua firme, continua crescendo, continua produzindo frutos. Sua história nos lembra de que sobreviver nem sempre significa evitar as dificuldades. Muitas vezes, sobreviver significa aprender a se adaptar. Hoje, a ciência moderna começou a compreender um pouco melhor esse extraordinário mecanismo de resistência. Ao estudar as folhas da oliveira, pesquisadores descobriram que elas contêm diversos compostos naturais, produzidos para proteger a planta contra as adversidades do ambiente. Entre todos esses compostos, um deles tem despertado atenção especial. Ele se chama oleuropeína. A oleuropeína é um polifenol natural encontrado principalmente nas folhas da oliveira e nas azeitonas ainda não processadas. É justamente essa substância que dá às folhas e às azeitonas verdes aquele sabor característico, levemente amargo. Mas esse amargor existe por uma razão importante. Para a própria árvore, ele faz parte de um sofisticado sistema de defesa desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução. A oleuropeína ajuda a proteger a oliveira contra o estresse ambiental, micro-organismos nocivos e diversos outros fatores que poderiam comprometer sua sobrevivência. Nos últimos anos, cientistas passaram a estudar esse composto com muito interesse. Isso porque muitas substâncias utilizadas pelas plantas para sua própria proteção também parecem oferecer benefícios ao organismo humano. As pesquisas continuam investigando as propriedades antioxidantes da oleuropeína e seu possível papel no apoio à saúde cardiovascular, ao funcionamento do sistema imunológico e ao envelhecimento saudável. Os antioxidantes ajudam a proteger nossas células contra o chamado estresse oxidativo, um processo associado ao envelhecimento celular e aos danos causados pelos radicais livres. Embora os cientistas ainda estejam descobrindo todo o potencial desses compostos presentes na oliveira, os resultados obtidos até agora continuam despertando grande interesse nas áreas da nutrição, da medicina preventiva e da pesquisa sobre longevidade. Talvez a oliveira não esconda uma fórmula mágica para viver mais, mas ela nos mostra algo igualmente valioso. A própria natureza, ao longo do tempo, desenvolveu soluções extraordinariamente inteligentes para enfrentar os desafios da sobrevivência. Quando pesquisadores estudam as chamadas zonas azuis, regiões do mundo onde as pessoas costumam viver mais e com melhor qualidade de vida, um padrão aparece repetidamente. O estilo de vida mediterrâneo. Durante séculos, populações da Grécia, da Itália, da Espanha e de outros países banhados pelo mar Mediterrâneo fizeram do azeite de oliva um dos pilares de sua alimentação. Suas refeições tradicionais costumam incluir abundância de verduras, legumes, frutas frescas, grãos integrais, peixes, leguminosas e gorduras saudáveis, provenientes principalmente do azeite de oliva extra virgem. Esse padrão alimentar tornou-se um dos mais estudados pela ciência moderna. Diversas pesquisas associam a dieta mediterrânea à saúde do coração, ao envelhecimento saudável e ao bem-estar geral. É importante lembrar que o azeite de oliva, por si só, não explica todos esses benefícios. Ele faz parte de um estilo de vida muito mais amplo. A prática regular de atividades físicas, os fortes laços familiares, o convívio com a comunidade, o descanso adequado, o controle do estresse,
e uma alimentação equilibrada trabalham juntos para promover uma vida mais longa e saudável. Mesmo assim, a oliveira permanece no centro dessa tradição. Há milhares de anos, ela alimenta famílias, ilumina casas, acompanha cerimônias religiosas e sustenta comunidades inteiras. Sua presença constante na cultura mediterrânea revela uma profunda conexão entre a natureza e o bem-estar humano. Talvez seja justamente por isso que a oliveira tenha atravessado tantos séculos sem perder seu significado. Ela não representa apenas um alimento. Representa uma forma de viver, uma forma de cuidar do corpo sem esquecer da alma. E talvez a lição mais valiosa que essa árvore milenar nos oferece não esteja em um laboratório nem em um estudo científico. Ela está na maneira como a própria oliveira cresce. A oliveira cresce devagar. Ela não tem pressa. Sua força não surge de um dia para o outro. Ela é construída lentamente, estação após estação, ano após ano. Vivemos em um mundo que valoriza resultados imediatos. Queremos soluções rápidas, mudanças instantâneas, sucesso da noite para o dia. Mas a oliveira nos convida a enxergar a vida sob outra perspectiva. A verdadeira longevidade raramente nasce da velocidade, ela nasce da constância. A verdadeira força é construída por meio de pequenas escolhas feitas diariamente. A resiliência não aparece na ausência de dificuldades. Ela é formada justamente ao atravessar os desafios. Assim como a oliveira continua firme mesmo diante da seca, dos ventos e do tempo, nós também podemos crescer em meio às adversidades. As dificuldades podem aprofundar nossa sabedoria. Os fracassos podem fortalecer nosso caráter. E o tempo, quando vivido com perseverança, pode transformar cicatrizes em força. Talvez seja exatamente por isso que Deus escolheu tantas vezes a oliveira como símbolo nas Escrituras. Porque sua história fala não apenas sobre uma árvore. Ela fala sobre esperança, sobre renovação, sobre fidelidade e sobre a extraordinária capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece mudar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela extraordinária história da oliveira. Das páginas da Bíblia às descobertas da ciência moderna, essa árvore milenar continua nos lembrando de que a verdadeira força não está na velocidade nem na perfeição, mas na perseverança, na paciência e na capacidade de permanecer firme ao longo do tempo. A oliveira atravessou séculos de secas, tempestades e mudanças. Ainda assim, continuou produzindo frutos. Talvez essa seja uma das maiores lições que ela nos deixa. Nossa vida também terá estações difíceis. Haverá momentos de espera, desafios inesperados e dias em que parecerá impossível continuar. Mas, assim como a oliveira lança raízes profundas para encontrar vida mesmo em tempos de seca, nós também podemos fortalecer nossa fé, nossa esperança e nossa confiança em Deus. A Bíblia nos ensina que aqueles que permanecem firmes no Senhor são como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo e cujas folhas nunca murcham. Que essa imagem inspire você a cultivar uma vida de equilíbrio, sabedoria e perseverança. Se este vídeo trouxe conhecimento e inspiração para você, compartilhe-o com alguém que também possa se beneficiar desta mensagem. E se você gosta de descobrir os alimentos, as plantas e os ensinamentos da Bíblia sob a luz da história e da ciência, inscreva-se nos Segredos da Mesa Bíblica e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Agora queremos ouvir você. Qual foi a maior lição que a oliveira deixou para a sua vida? Escreva sua resposta nos comentários. Será um prazer ler sua opinião. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua vida com saúde, sabedoria, paz e muitos anos de uma vida plena. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!